Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, tenho 42 anos, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre as mães, tá? Mãe de crianças autistas, mãe de crianças que têm algum tipo de deficiência, síndrome de Down, déficit de atenção e hiperatividade, né? Tantas outras deficiências que tem, né, que existem, né? E conforme a minha experiência, né? Porque além de ser autista, eu tenho um filho que é autista. Eu participo de muitos grupos de mãe de autista, grupos de autismo. Tenho alguns conhecidos também que têm criança autista ou crianças com déficit de atenção e hiperatividade ou com outras deficiências, né? Então, conforme essas minhas experiências, as minhas experiências e experiências que eu vejo, assim, de outras mães, né? Claro que a gente nunca pode generalizar, que cada caso é um caso, uma mãe é diferente da outra, mas é conforme as minhas experiências e o que eu presencio, tá, gente? E até conforme que eu passo também, muito que eu passo, tá, gente? Não é fácil ser mãe de uma criança com deficiência, entendeu? E não é preconceito. Mas a gente não é preparado quando a gente tem uma gravidez. A gente sabe, né, que qualquer um pode gerar uma criança com deficiência, mas a gente nunca está preparado para isso. A gente não é preparado para isso, a gente não imagina que isso vai acontecer com a gente, mesmo sabendo que todo mundo tem essa possibilidade, né? E não por questão de preconceito, gente, mas por questão de preocupação, sabe? De preocupação com aquela criança, o que aquela criança vai passar, os preconceitos que aquele nosso filho pode passar, quando a gente não estiver mais aqui, porque a mãe não é eterna, né? Se ele vai conseguir ter autonomia, se ele vai conseguir, né, enfrentar as dificuldades, né? Então são muitas preocupações, são muitas angústias, sempre tem um pouco de sentimento de culpa junto, porque a gente sempre pensa assim, ah, será que eu fiz uma coisa na gravidez para o meu filho ter nascido, né, autista ou com outra deficiência? Ai, por que que isso aconteceu comigo? Será que eu tenho algum tipo de culpa, né? Então, porque a mãe sempre assim, ela tem isso, né? Não todas as mães, que nem fala, a gente não pode generalizar, mas muitas realmente têm isso, né? De se perguntar o porquê eu, né? Se eu fiz alguma coisa de errado e tal. E não que ser autista ou ter alguma deficiência seja algo ruim, não estou dizendo isso, mas a gente gera muitas preocupações com o futuro dessa criança, se ela vai conseguir aprender, se ela vai conseguir ter autonomia, porque a gente não é eterno, né? Se ela vai conseguir ter amigos, se ela não vai sofrer com preconceito, porque a gente tem uma sociedade muito preconceituosa. Então, tudo isso gera muita sobrecarga, muita ansiedade, muito estresse. Eu participo de grupos de mãe com autismo, uh, crianças autistas, e vejo muitas, a maioria das mães, com depressão, com ansiedade. No grupo, assim, eu não gosto de falar essas coisas que eu sempre falo, mas porque eu não gosto de coisas pesadas e sensacionalistas, mas ao mesmo tempo aqui é um diário e é para falar a verdade, a realidade. No grupo que eu tenho de mães de autistas, que são mães de autistas do Brasil todo, né? Nesse ano, duas mães, né, nesse grupo que foi postado tudo, cometeram suicídio, tá, gente? Então é muito triste, muito triste. E esse meu vídeo, assim, é um alerta de que a mãe também precisa de terapia, a mãe precisa de muito apoio, de muito carinho, tá? A criança com deficiência, a criança com autismo, ela tem muito altos e baixos. Nas horas das crises, as crianças parecem que regrediram tudo, daqui a pouco elas melhoram de novo. Elas têm agressividade que muitas vezes vai ser descontado nos cuidadores, tá? Porque os cuidadores são o porto seguro da criança. Né? O Gabriel, ele reprime tudo na escola. Claro que na escola também não é difícil lidar com ele, porque ele é muito resistente e tal, né? Mas querendo ou não, a agressividade dele, ele, sabe, ele reprime.
E quando sai da escola, ele solta tudo em cima de mim. Eu sou o porto seguro dele. Então não é fácil, não é fácil. E a mãe precisa de uma rede de apoio, precisa de carinho, de ajuda, de terapia, né? E se a gente fica, eu sei por experiência própria, se eu estou deprimida, se eu estou estressada, o meu filho fica bem mais agitado, né? E daí já gera Oi. culpa. Ó, Gabriel, Oi. tudo bem, cara? Né? E daí gera culpa, daí é quero dizer, é um ciclo, né? A gente se culpa, daí dá mais depressão, daí mais a depressão, a gente fica irritada, e isso vai refletir na criança, que vai ter crise, e daí a gente se sente culpada, a gente fica mais deprimida e assim vai. Então vira uma bola de neve e é muito difícil. Então isso é muito importante o apoio, o carinho para as mães, mães com criança com deficiência, qualquer tipo de deficiência, tá? E como a gente pode ajudar essa mãe? Escutando. Às vezes a gente quer só desabafar. Daí assim, a mãe quer fazer de coitada? Não, ninguém quer se fazer de coitado, né? Mas só que às vezes a gente tem que, de alguma forma, a gente também tem que descarregar e pôr para fora. E se alguém assim simplesmente escutar, sem julgar, né? A mãe não está sendo de vítima, não está se queixando do filho, ela simplesmente está desabafando, sabe? É uma forma de descarregar, sabe? Isso a mãe vai se sentir muito aliviada. E muitas vezes nem isso a gente tem. Alguém para escutar, simplesmente escutar, né? Uma palavra assim de carinho, simplesmente escutar, deixar a mãe desabafar, isso já ajuda bastante, sabe? Uma rede de apoio, sabe? Um familiar, um amigo. Hoje eu fico com teu filho, vai dar uma volta. A mãe também tem que se cuidar. A mãe também precisa de um tempo para si mesma. Ela é um ser humano, ela é uma mulher, né? Ela tem a sua vida também, né? Então, ela precisa disso também, um tempo para ela, né? Então, tudo isso é muito importante e faz muita diferença. A terapia, só que tem mães que nem têm condições de fazer terapia, porque muitas vezes o SUS não fornece, muitas vezes não tem onde deixar a criança, né? Então, isso tudo é muito complicado, mas as que tiverem oportunidade, eu estou fazendo, né? E isso tem me ajudado bastante, né? E faço por ser autista e por ter um filho autista, né? Pelos dois motivos, né? E isso tem me ajudado bastante. Mas eu sei que muitas nem isso conseguem fazer. Eu mesmo demorei para conseguir fazer, né? E o Gabriel tá com 9 anos, o diagnóstico veio lá com 4 e 5, e só fim do ano passado que eu consegui também ter condições de fazer. E é muito importante não julgar, não cobrar tanto, tá? Porque muitas vezes as crises, os descontroles das crianças com deficiência, parece que a criança é mimada, parece que os pais não põem limite, e não é, tá? Não é porque, por mais que eles fazem terapia, por mais que eu ponho o Gabriel de castigo, eu xingo, eu ponho limite, mas ele toma medicação, tudo, mas mesmo assim tem momentos que ele se descontrola, que ele não consegue controlar as emoções dele, e que ele tem crises de agressividade, crises, né? E parece que é falta de limite, parece que é o pai e a mãe que não estão dando limite, e não é. E muitas vezes esse julgamento faz a mãe ficar mais triste, se sentir mais culpada, se sentir mais incapaz de ajudar seu filho. E é um julgamento muitas vezes errado, errado. Tu não tá lá na casa, aquela mãe, 24 horas. Tu sabe se ela xinga, se ela põe de castigo, tudo que ela faz para melhorar o comportamento dela, né? Então é muito fácil julgar pelo comportamento da criança com deficiência, que muitas vezes pode ter um comportamento inapropriado, feio, por causa da crise, por causa do descontrole, por causa dos gatilhos e das características, né? Então, isso é muito, muito triste. Eu vejo muitas mães passando por isso e eu passando por isso, e é muito triste, muito triste. Muito julgamento, muita crítica, muita cobrança. E quando a criança tem uma evolução, quando a criança melhora, eu não vejo, sabe, as pessoas chegando nessa mãe falando: nossa, como teu filho evoluiu, parabéns, que legal, né? Que daria, né? Não que a gente quer elogios e quer recompensas, mas daria um gás, sabe? Porque muitas mães, a gente abre às vezes mão da vida profissional, a gente abre mão de um monte de coisa, a gente leva várias vezes por semana os filhos nas terapias, né?
E quando tu vê assim a evolução do teu filho, ou alguém percebendo isso, comentando isso, aquilo te dá um ânimo para te seguir em frente nessa luta que não é nada, nada fácil, né? E nisso as pessoas muitas vezes não querem ou não se lembram de falar, né? Daí não é mérito da mãe a evolução, né? Agora, quando tem um comportamento ruim, inapropriado, daí tu olhar para aquela mãe, tu falar, daí todo mundo fala, né? Então, como eu falei, é muito fácil julgar, cobrar e criticar. E a gente ouve cada coisa, sabe? Eu já escutei assim, ai, mas o autista ele tem muitos, né? Tem que fazer muita terapia, é muito difícil, tem muita coisa, mas ele tem um monte de direitos. No papel, sim, gente. No papel tem muitos direitos. Mas na prática não é assim, não. Um ou outro direito tu vai ter que lutar muito para conseguir, porque o papel é uma coisa, a realidade é outra. E mesmo assim, a luta é muito maior. Os deveres é muito maior que os direitos, entendeu? Então não é assim, não é assim. É, tu lê sobre autismo, tu vê as coisas, leis, não é assim tão assim, sabe? Ou, ai, eles veem que tem alguns autistas que são bastante, né? Que 5% são superdotados, são gênios, e daí eles vêem teu filho com dificuldades. Ai, mas tem que abrir horizontes, como se não estivesse estimulando direito. Gente, só 5% dos autistas são superdotados. A maioria tem muitas dificuldades, muitos comprometimentos, tá? A terapia é um trabalho de formiguinha. O próprio neuropediatra do Gabriel falou, é muitos e muitos e muitos e muitos anos de terapia, sabe? É um trabalho de formiguinha. E mesmo assim, devido às crises, devido às quebras de rotinas, vai ter altos e baixos, vai ter momentos que a criança pode regredir, daqui a pouco ela evolui de novo. Então, assim, ó, vamos julgar menos e apoiar mais, vamos se informar. Eu fiz um canal, se quem olhar no meu canal, que tem 2 anos esse canal, fala tudo sobre autismo, tudo, todas as características, como lidar com o autista, tudo. Mas tem conhecidos no meu filho, familiares do meu filho, que não olham, não tem tempo para ver o canal, tá? Tudo bem, ninguém é obrigado a ver meu canal, mas depois, quando tá com o Gabriel, não sabe lidar com ele. Não sabe lidar com ele, ou vem o julgamento, a crítica, porque não sabe o porquê do comportamento dele, não sabe o porquê dos altos e baixos. E isso gera muita angústia para os cuidadores, né? Então é difícil. Hoje mesmo eu não estou muito animada, porque às vezes a gente parece que a gente tá com tudo luta contra a correnteza. Tu luta contra a correnteza e parece, sabe, que tudo que tu faz não é o suficiente. Então, assim, tem alguns momentos que a gente desanima. E hoje eu quase que eu não ia fazer o vídeo, porque eu não tô animada, tô um pouco assim desanimada, exatamente por isso que eu tô falando, entendeu? E são coisas tão pequenas que fazem tanta diferença, que faria tanta diferença na minha vida, na vida de outras mães, né? Escutar. Tem gente que faz de conta assim, ah, não vou falar nesse assunto, né? Pra não vou falar sobre esse assunto, sobre autismo com a Ana, ou com a mãe do autista, porque, pra não magoar. Mas não é isso, gente, não é isso. Fingir que não tem a deficiência, não é esse o caminho. É pelo contrário. Como tá o Gabriel? Deixar a gente falar sobre isso pra gente poder desabafar, pra gente poder pôr pra fora, sabe? Ah, porque a gente guarda tudo pra gente e fingir assim, ah, quando eu ver o Gabriel, quando eu ver a Ana, quando é isso dos nossos amigos, familiares, amigos, etc e tal, não vamos falar sobre isso para não ser mal entendido, mal interpretado. Isso é pior, porque aquela mãe vai guardando tudo para si e aquilo vira um peso, uma carga muito pesada. Então, o desabafar é importante, escutar aquela mãezinha, perguntar como é que tá o Gabriel, né? Deixar falar sobre as dificuldades do seu filho. Claro que a pessoa não vai resolver, sabe? E nem é que tem tanto a gente fazer se vitimizar, mas o desabafar, alguém te escutar, uma palavra de carinho e de apoio, deixa a dificuldade mais leve, entendeu? E as pessoas acham que é melhor não falar sobre isso, né? Para não ser mal interpretado. E esse caminho é um caminho que faz a mãe se sentir mais sozinha ainda. Tá, gente? O vídeo está ficando muito comprido. Por favor, se curtiu, curte agora para o canal crescer, compartilha, se inscreva, peça para o teu amigo do lado se inscrever também, porque só com muitas curtidas, comentários e inscritos a internet vai divulgar meu canal.
E só alcançando muitas e muitas famílias eu vou alcançar meu objetivo, tá? Que é diminuir o preconceito e ter mais inclusão, tá? Fiquem com Deus.